Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o canal Sabedor.ia 360. Eu, o irmão Wilker, trazendo mais um conteúdo que venha edificar aí todos os nossos inscritos no canal. Se você que não é inscrito, já se inscreve, já compartilha aí, ativa as notificações para mais conteúdo que vai vir aqui por diante. E bate um papo com nós, chama nós ali no chat. A gente sempre estamos dispostos a aprender com vocês também, tá bom? E nós vem aqui no conteúdo, nesse vídeo de hoje, que é um tema que vem falando muito nos nossos dias, nesse tempo, né, irmão? E principalmente no mês, que é o Setembro Amarelo, onde vem falar da ansiedade, do cuidado com a mente, e uma situação muito difícil, é uma luta aí contra o suicídio. Muitas pessoas, irmão, vêm com os problemas e as dificuldades que aparentam aparecer, que às vezes é só um teste para nós, né, para edificar, para nós ficarmos ainda mais forte. Mas como a mentalidade hoje em dia ela tá muito fraca e ela tá muito direcionada ali pro lado negativo, principalmente pelas notícias, né, irmão, que a gente ouve aí. Se a gente focar nisso, realmente a coisa fica difícil. Por isso que a gente fala sempre aqui pra gente focar no que é bom, no que é positivo, nas coisas mais elevadas. Teste, problemas e dificuldades, isso vem, mas é passageiro, é para elevar. É como você tá passando pelo deserto, é só uma passagem, ok? Então a gente quer falar desse tema hoje, que é um tema que vem tocando muitas pessoas, tá? Essa prevenção, esse cuidado com a mente, né? Muita gente está sobrecarregada com ansiedade, medo do futuro, preocupações. E vamos conversar hoje como a sabedoria do reino traz paz, equilíbrio para nossa mente e coração. E a base que nós vai trazer das escrituras sagradas é Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Você já pode olhar aí na sua Bíblia, tá? Vamos colocar aqui: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E aquela paz é uma paz em meio ao caos mesmo. Você vê que o povo judeu, irmão, ele tem uma paz, o shalom, na verdade, do povo judeu, ele significa uma paz. Não é aquela paz, irmão, que você tá numa rede tomando água de coco, não. É realmente uma paz em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio à guerra. É você confiar que você tem um Deus maior, um Deus que cuida de você. É você entregar tudo a Ele. Então, essa é a paz que excede todo entendimento, né, irmão? Que a gente possa ter, eu, você, o irmão, nossa família, alcançar sempre essa paz que excede todo entendimento, né, irmão? É verdade, essa é a meta. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Sabedor.ia 360. É uma honra, de novo, estarmos aqui falando da Palavra de Deus para auxiliar na dinâmica do nosso dia a dia aí, que a gente precisa aprender, né, como tratar determinadas situações que aparecem aí mediante a nossa vida, certo? E como o irmão falou aqui, o mês Setembro Amarelo, é importante tá trabalhando esse tema, né, cada vez mais se proliferar essa ideia de alcançar pessoas que talvez estejam com dificuldade aí de entender o que são, né, o que tem, né, o que podem. As pessoas, elas são muito ansiosas com as coisas e muitas das vezes elas se culpam, elas se julgam muito, elas se punem demais por coisas que não têm realmente importância de fato, né? Então, assim, muitas das vezes elas trocam a vida própria delas por coisas, né? Então elas, por conta de coisas, elas se maltratam, por conta de coisas, por muitas das vezes talvez não conseguir o que querem, elas se punem. E essa punição é o que Deus não quer para você. Deus quer que você tenha paz, né? Como o irmão falou aqui, em meio a toda essa dificuldade que muitas das vezes é causada por essa ansiedade por coisas, né? Então, como eu disse aqui, a comparação prática, né? Assim como o corpo precisa de descanso, a mente também precisa de cuidado, né? Assim como o nosso corpo precisa de descanso, a nossa mente também precisa de um tempo para ela. Ela precisa do seu momento, né? Então o que acontece, né? Existe uma diferença entre solidão
e solitude. Essas duas palavras, elas são muito parecidas, porém cada uma tem um significado e tem uma maneira de tratar. Vou dar um exemplo. A solidão, quando alguém quando alguém se sente, eu tô aqui muito sozinho, né? Eu tô sentindo uma solidão. O que acontece? Essa pessoa, ela acaba se dando aí, ela se coloca na condição de não estar com ninguém e ela não mede esforços para se colocar na presença de pessoas ou em lugares que possa fazer mal para ela. Então, irmão, as pessoas que não entendem a diferença disso, elas acabam ficando piorando as coisas. Porque, por exemplo, você tá na sua casa, tá sozinho, tá se sentindo só. Aí, de repente, você acha que, não, vou no barzinho ali onde tá fulano de tal e Beltrano. Vou ficar lá um pouco lá, porque pra me distrair. Sabe o que pode acontecer, irmão? No meio ali dessas pessoas, daquela situação, pode haver uma situação mais difícil que você não tava contando. Por conta de você não entender a diferença. Então, aí a solitude, o que é? A solitude é a mesma situação. Você tá se sentindo só, você tá ali, não tem ninguém para conversar, porém, você tá satisfeito com a sua paz. Você tá bem no lugar que você tá dando tempo ao tempo, tá descansando a sua mente, tá em paz, intercedendo ali com seus princípios, tá falando com Deus, tá se mantendo ali, tá aumentando a sua força interior. Então, aprenda, solidão é uma coisa, solitude é outra, que você possa desfrutar a sua solitude e não se pôr em risco por se achar sozinho, ou porque assim, veja só, Deus quer que você muitas das vezes esteja aí consigo mesmo, né? Amando a si mesmo, né? Como a palavra diz, né, irmão? Amar o próximo como a ti mesmo. Então assim, veja só, o que você está pensando sobre si mesmo? Qual que é a sua mentalidade a respeito de você? O que você acha de você? Se você não consegue ficar um minuto com você, a pessoa às vezes não consegue ficar. A pessoa não consegue ficar com ela mesma um minuto, não se suporta. Então muita gente tá assim, cara. Ela não se suporta, a pessoa não tem como. Ela não consegue pensar aqui, pô, vou ficar aqui comigo descansando um pouquinho, não dá, ela não consegue. Ela precisa estar no meio de alguém falando sobre algo que muitas das vezes não tem nenhuma relevância, é só por falar mesmo. Então, gente, que a gente não viva assim, ansioso por nada, como o irmão falou aqui, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui do cotidiano, né, que pode estar ocorrendo com você ou com alguém que você conhece, tá? Pressões no trabalho, tá? Cobrança na escola, na faculdade, preocupações financeiras, quem não tem, todo mundo tem, excesso de redes sociais e notícias ruins, né? Será que não estamos alimentando mais nossa ansiedade do que nossa fé? Então, mediante a toda essa informação que está tendo, então você trabalha, você estuda, você é pai, você é mãe, você é filho, você é avó, você é um monte de coisas e tem que administrar essa quantidade de coisas para que tudo saia direitinho, só que não vai sair. Alguma coisa sempre sai do lugar, uma coisa. Porém, você tem que estar com a sua fé firme, com a sua fé que vai ser bom, que vai dar certo, que tudo é pro bem daquele que crê em Deus. Tem que estar em dia a sua fé, que você possa refletir a respeito disso. Amém. Que ponto interessante você tocou, irmão. Eu lembrei agora aqui. Você falou da solitude, né? Jesus, ele nos ensinou que nós não faz nada sozinho. Ok, você vai fazer algo com alguém, com a equipe, com um time bom, né? Como ele chamou os 12. Mas você vê que Jesus, sempre que podia, ele se retirava e ficava sozinho. Ele ia orar sozinho na madrugada. Forte. Ele ficava só para edificação, para ele fazer oração, ele se conectar diretamente ali com Deus, né, irmão? Forte. É importante a gente ter esse tempo, sim. A gente pegar e falar, Deus, eu tô entregando agora aqui, vou pôr minha mente, vou acalmar, quero ouvir sua voz, Senhor. E você sair dessa confusão do mundo por um certo momento. Claro que você tem sua família, você tem seus filhos, você tem suas coisas para fazer. Você acha que Jesus não tinha ocupação? Jesus fazia tantas coisas, né, irmão? Curava, libertava, fazia o propósito e ele tinha esse tempo para essa solitude dele, onde ele tinha a conexão direta com o Pai, né? E aí que a gente possa ser semelhante a ele, né, irmão? Em meio a essa confusão. É o que nós fala da paz, que excede todo entendimento. Em meio a todo o propósito que Jesus tinha, a missão, que não era fácil, era salvar o mundo. Ele tinha esse tempo, né, irmão? Exato. Essa solitude, quanto mais nós. Vamos pegar isso. Então, Jesus também ele fala aqui, temos na Sagrada Escritura, aqui no livro de Mateus,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Explicação: Jesus nos ensina a focar no hoje, não carregar o peso do futuro, ok? E aplicação: viver um dia de cada vez. A sobrecarga mental, ela vem porque a gente fica preocupado com o futuro, irmão. A gente quer amanhã o que que vai ser, o que que vai acontecer. E Deus, ele nos ensinou lá no deserto, o povo ele tinha que sair para pegar o maná, ele caía do céu. O alimento, o sustento, ele vinha para todo mundo todos os dias, para que o povo entenda que nós depende totalmente de Deus, não é da força do nosso braço. Então o que que acontecia? Deus falava: você não pegue para 2, 3 dias, você pegue para um dia só, para entender que todo dia você depende de mim, entendeu? Verdade. Então se a gente tá preocupado com amanhã, com depois de amanhã, com o mês que vem, o que que vai ter para comer, o que que vai ter para vestir, tira essa preocupação, entregue seu caminho ao Senhor, que Ele endireitará as suas veredas. Então, focar no dia de hoje é o mais importante. Dá o melhor que você tem no dia de hoje, no projeto de hoje, na ação de hoje, no seu trabalho, no seu propósito. Tenta acalmar, porque Deus diz: aqueitai-vos e saber que eu sou Deus, né? Porque se a gente tá ansioso, se a gente tá cheio de coisas, como nós estava falando, né, irmão, antes aqui do vídeo, que um pote, ele cheio, principalmente cheio de ego, esse recipiente ele não tem nem espaço para que Deus paire dentro dele. Então Deus às vezes tem que quebrar esse ego, tem que tirar essa casca para que ele possa penetrar. Porque Deus também ele não vai fazer uma disputa com o seu ego. Ah, eu vou dividir espaço com o seu ego. Deus não fala. Se ele está tão ocupado com as coisas dele, Deus ele vai te dar o livre-arbítrio, você vai escolher viver dessa forma. Mas muitas vezes Deus ele faz uma quebra numa pessoa, num propósito, seja financeira, seja também numa enfermidade, em algo nesse sentido, para que essa pessoa reconheça que é Deus que provê as coisas para ela. Então que a gente não possa chegar a esse ponto, né? Acalmar nosso coração, nossa mente, às vezes abaixar a frequência, ter essa solitude, ficar mais tranquilo. Isso é bom para que a gente saiba ouvir a voz de Deus e ter mais clareza nos próximos passos. Se a gente sai atropelando uma coisa em cima da outra, a gente acaba errando, né? Não que a gente nunca erre, que a gente também é humano, a gente somos santos, mas quanto mais a gente praticar essa paz, vai ser mais fácil a gente atingir o nosso propósito que Deus deixou pra gente, né, irmão? Exatamente. Tudo que o irmão falou aqui faz todo sentido para a nossa vida. E tem uma dica prática que é simples de fazer. Assim, que eu aprendi há muito tempo e não me preocupo com o dia de amanhã. E também não fico pensando sobre o que aconteceu ontem. Eu preocupo-me somente com o que hoje eu posso fazer. Só com o que os meus braços podem alcançar. E por isso, cada dia mais, eu venho melhorando, eu me sinto muito melhor, menos ansioso ainda sobre as coisas do mundo, sobre as coisas materiais, sobre as coisas que eu não posso, que não tenho controle. Isso me ajuda a viver melhor, isso me ajuda a ser coerente com as minhas atitudes, com as minhas palavras, o que eu falo, o que eu faço, tá na direção daquilo que eu quero. Tudo o que eu faço tá na direção do que eu almejo. E eu não tenho ansiedade em conseguir rapidamente, porque a minha ideia é trabalhar em mim mesmo dia após dia. Uma dica que eu posso dar para você aqui, que eu aprendi, faz toda a diferença e que é muito simples de executar agora aí, todo dia você pode fazer um pouco. Cara, é a dica do melhore 1% por dia. 1% só? O que é 1%? Aprenda uma palavra nova, irmão. Leia uma página de um livro com uma ideia que você possa refletir a respeito e você vai aprender algo novo. E pratique aquilo que você aprendeu. Leia um salmo. Leia um salmo. Se você for ver salmos, ali você pode praticar diariamente o que o salmo está escrito. Você pode ali entrar dentro daquela atividade e mudar, melhorar a percepção, mudar a sua mentalidade, a sua expectativa a respeito do amanhã vai ficar muito mais clara, muito mais calma. Entendeu? Você precisa ter isso bem claro. Você não tem que querer as coisas para ontem, para amanhã, não é assim. Não viva desse jeito, você vai se machucar, vai ser difícil para você. Se você não aprender a entender que ao longo prazo é o que você precisa aprender a viver, é entre 5 e 10 anos para as coisas acontecer. Veja a semeadura como é. Você planta e colhe amanhã?
Não. Então tudo na vida passa por isso. Você pode não achar coerente assimilar uma semente com sua vida, mas a sua vida é justamente assim que acontece. A maneira como nós nascemos foi uma germinação. Foi preciso plantar. Alguém plantou. Meu pai plantou. Semeadura. Meu pai plantou na terra fértil, que era minha mãe. Certo? E a vida também é assim. Então a gente precisa dar o tempo para as coisas, aprender a não querer pular etapa. Não pula a etapa. Dê tempo ao tempo. Fique em paz. As coisas vão acontecer e você vai se sentir muito mais grato e feliz no tempo que elas acontecerem. Entende? Não pula etapa, não queima a partida. Tenta se controlar, fique em paz. Tem umas dicas aqui que eu queria deixar para você lidar com a ansiedade, tá? Cria uma rotina de oração, 5 minutos diários, já vão mudar o ambiente interno da sua vida. Cara, medita, se retraia, sai um pouco dessa confusão que você tem vivido. Pode ser na escola, pode ser no trabalho. Às vezes, posso te dizer, pode ser na sua família. Se retraia, sai um pouco, sabe? Ora ali, fala com Deus, intercede, isso vai ser bom. Pratica a respiração consciente. 2 minutos, respirar fundo, acalmar o coração. Só que você não faz isso, nem respirar você não sabe. Não tá nem respirando direito. Respira. Não tem nem tempo para respirar, o nariz tá parecendo uma batata. Meus filhos aqui, irmão, quando eles começam a chorar, sabe aquele momento que eles choram por nada? Que do nada eles começam a chorar. É por conta, aí você percebe, é por conta de nada mesmo, é uma situação totalmente ali, que não tem necessidade. Aí eu falo pra eles assim, eu vou apertar seu nariz. Na hora eles dão risada e já começa a entender porque não estão respirando. Porque quando você não respira, você começa a ficar vermelho, inchado. E muita gente não respira, gente. Não respira. Solta esse ar, né, que tá aí dentro. Cara, entende isso, é importante também, sabe? Caminhada, alongamento, academia, movimento gera clareza mental. Então faz uma caminhada. Ontem eu e o irmão aqui da rua aqui, a gente conseguiu ir até a plataforma aqui de Mongaguá de pesca, caminhando. Aqui da nossa casa até lá a gente foi. A gente tá tentando combinar faz tempo e ontem a gente conseguiu. Aí amanhã tem um futebol. Então assim, eu tô sempre me movimentando também. Não pode deixar as coisas tomarem a sua mente, porque você precisa estar ativo. O seu corpo precisa estar ativo. Você precisa caminhar, precisa praticar o exercício. É essencial para você. Você precisa dar conta disso. Escrever em um papel preocupações. Entregar simbolicamente a Deus. Pega aí um papel em branco, escreve lá suas dores, o que te machuca, o que faz mal para você, o que você não gostaria de estar vivendo. Mas usa um papel também para colocar o que é bom, o que você gostaria de estar vivendo, Faça esse exercício, isso descarrega um pouco dessa situação da sua mente e você fica muito mais tranquilo, entende? Então faça isso, gente. Se desconecta das telas um pouco também. Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer é não dar atenção ao telefone e à tela toda hora, cara. Sempre tem algo para fazer, gente. Sempre tem uma louça para lavar, sempre tem uma casa para varrer, sempre tem um livro para ler, sempre tem um áudio para você ouvir sobre uma coisa interessante para aumentar a sua fé, porque a fé aumenta pelo ouvir, você tem que saber disso. Então põe aí um áudio para você ouvir, põe aí uma Bíblia falada, você ouve a Bíblia aí enquanto você faz suas atividades, não fica ali passando a tela o tempo todo, naufragando na internet, como diz, e aí às vezes você pensa que está navegando quando você está realmente afundando na internet. É verdade, irmão. Você vê que é importante mesmo, que as pessoas elas não focam mais em nada, né? Principalmente, acho que o TikTok, né, irmão? Aquele que você passa, você vê 10, 20, 30 informação em poucos minutos, mas não edifica nada. Você não foca no assunto bom, positivo, porque você vê muita informação, não absorve nada, né, irmão? É diferente de você pegar um livro aqui, você ler um livro, inclusive nós vamos indicar esse livro que é muito bom, né, o irmão falou. Eu não li ele ainda. Você pegava um livro, você aprofundava no livro, um estudo, você adquiria aquele conhecimento. Você assimilava aquele conteúdo. Mas na internet está difícil você fazer isso. É uma informação em cima da outra, uma diferente da outra, né, irmão? Você não consegue focar. Irmão, vamos passar alguns conselhos para vocês, da qual nós seguimos também. Isso também serve para nós. Aqui a gente vamos dizer a importância da gratidão, tá? Muito importante isso, a gratidão diária.
Se você citar 3 bênçãos ao acordar, isso já vai te ajudar muito nessa parte, porque a gratidão ela é muito importante, irmão. Você vê que o povo judeu, ele veio da tribo de Judá, né? Judá ele era filho da Lia, ele foi o 4º filho de Jacó com Lia. E quando ela teve Judá, ela falou: eu sou muito grata a Deus porque ele me deu até mais do que eu pedi. Porque ali dos filhos de Jacó, ele teve as 4 esposas, né? E cada um, provavelmente ali dos 12 filhos dele, cada um teria 3, colocando ali uma soma básica, irmão. E ela teve 4. E ela ficou grata por ela ter alcançado essa bênção. Então, Judá, ele vem de agradecer. Grato, sou muito grato. E a bênção foi tão grande na tribo de Judá que veio Davi, né, o rei Davi, que veio a vir o nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo. Olha o tanto da bênção que veio por ali lá atrás ser grata e agradecer a Deus e colocar o nome de Judá, que vem o povo judeu, que o povo judeu ele faz graças a Deus e bênçãos todos os dias, é um povo muito próspero, irmão. Amém. A importância de agradecer. Com certeza, né? Exatamente. Às vezes a gente não agradece, né, irmão? A gente olha o lado ruim, negativo e tudo tá mal e esquece de agradecer as bênçãos. Agradeça o lado bom, positivo, você acordou, tá com saúde, tem seu corpo funcionando, você tá enxergando. Muitos estão no leito do hospital, queria ter essa saúde que você tem e essas bênçãos que você tem no dia de hoje. Filhos maravilhosos desse jeito. Então seja grato também, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Praticar a confiança ativa. Lembrar que Deus tem cuidado até dos detalhes. Mateus 6:26. Então assim, gente, todo dia você precisa entender que, assim, internalizar dentro de você que Deus tem cuidado de tudo. Deus tem cuidado com você. Então, assim, por mais que você tenha vivido um momento difícil muitas das vezes, ou esteja até vivendo, porque isso é natural do ser humano, porém você talvez não esteja entendendo o porquê, o motivo, o porquê com você, porque muitas das vezes você é tão bom, você é tão boa, você não mexe com ninguém, você não trata ninguém mal, você não fala da vida de ninguém e está vivendo uma situação difícil. O que acontece? Isso tá acontecendo com você. Pode ser que seja para que você evolua em determinada situação, para que você cresça, para que você fique mais forte. Então não é para destruir você, não é para a morte, né? Como o louvor diz, nem todo mal é para a morte, é para você crescer. Então, de fato, você precisa crer que é assim. Eu sei que é difícil. Para o ser humano que é fraco, nós somos fracos. Nós somos sensíveis, nós somos nada, somos pó, como diz, do pó viemos, ao pó voltaremos, nós somos nada mesmo, nós não somos nada. Mas o importante é você saber que você tem um Deus que te ensinou, que te capacitou e te deu forças para superar esse momento que você está vivendo. Então não se desespera. Verdade. E a importância de substituir os pensamentos ruins por declarações positivas da palavra. Leia a palavra, medite no que é positivo e troque essas palavras ruins, porque assim, o que a gente fala, o que a gente pensa, é o que a gente é, né, irmão? Principalmente se você fala coisas negativas, a tendência é você viver o que você fala, o que você pensa, né? Troque isso por coisas positivas, coisas da Bíblia, coisas elevadas de Salmo, onde a escuridão, se você traz um pouco de luz, ele afasta toda essa escuridão, irmão. E posso lembrar uma outra coisa, irmão? Sim. Não interrompendo o irmão aqui, mas acho que é importante a gente lembrar. Gente, se você está se sentindo só, se você não tem com quem conversar, se você não entendeu ainda o poder da comunhão, busque uma igreja, busque um local onde tem outros irmãos com a dificuldade parecida com a sua. Vai lá, conversa, vai lá, explica, tenta descobrir alguma coisa, conversa com o pastor, com o líder, chama alguém para conversar, não fique sozinho, não tente resolver os problemas sozinho. Nós, como a gente diz, a solitude é legal, você poder estar consigo mesmo em algum momento é interessante, só que assim, você precisa de alguém, porque Deus diz, não é bom que o homem esteja só, e não é só em termos de casal, de homem e mulher não, em comunhão de irmãos, amigos, a gente precisa sempre estar buscando ali o auxílio, uma palavra de alguém.
Então assim, busque uma igreja, vá na igreja, busque um lugar onde as pessoas também estão buscando aumentar a sua fé, estão buscando a Deus, estão buscando melhorar a sua vida e a solução dos problemas, sabe? E que não vão ter com você ali um desprezo, elas vão te ouvir. Ali dentro da igreja as pessoas elas costumam ser realmente generosas, elas estão ali para ajudar e você pode ter certeza que você vai se achar dentro de um lugar assim. É verdade, irmão. Você vê que a solitude, ela é bom, ela é interessante, mas por um certo momento. Não tá o tempo todo sós, né? Porque Jesus, como nós falou, ele ia, ele ficava sozinho aquele tempo, mas ele voltava pro propósito. Ele tinha 12 ali que ele ensinou e depois mais os 120 discípulos, né? Fora os milhares e milhões que ele alcançou e salvou. Então, é muito importante que o irmão falou, a gente conectar com pessoas, porque a gente tem pessoas para se conectar, para cumprir o propósito, porque a gente faz parte de um corpo, né, irmão? E o corpo ele tem vários membros, então tem que estar todo unido, em sintonia. Então você vai ter que conectar com pessoas. Não adianta, um órgão sozinho ele funciona? Não funciona, né, irmão? Um membro sozinho funciona? Você tem um dedo ele separado do corpo, ele tá morto. Então é a importância assim de a gente alcançar e estar sempre com pessoas, né, irmão? Com certeza. E com certeza a gente vem aqui para deixar mais essa mensagem para vocês. Esteja essa paz dentro de ti, a paz que excede todo entendimento, não importa o que está acontecendo lá fora, não importa a notícia ruim, não importa o presidente que não é bom, não importa qual é a situação da sua cidade nesse momento. Você tem dentro de você um poder tão grande que isso, se for despertado, você não vai depender de nada externo, né, irmão? Porque Deus já colocou dentro de nós tudo que a gente precisa para cumprir nosso propósito. A nossa mente já sabe, lá em Salmos 139:14 diz que a nossa alma, né, irmão, ela já sabe muito bem todas as obras que Deus tem para nós, né? Então a gente às vezes quer viver lá, procurar lá fora o que já está dentro, né, de nós. E, irmão, uma situação que a gente passa por dificuldades, por tribulações, mas não é para o nosso mal, é para o nosso bem, porque há um poder dentro de nós que ele só desperta quando a gente passa um apuro muito grande. É, por exemplo, ali uma analogia a um super-herói, Superman. Ele tem um poder que ele não conhece, mas quando ele corre um risco de vida, aquele poder estoura e ele descobre que ele tem um poder de impactar e fazer a missão ali e acabar destruindo até os inimigos dele. Então assim é com nós. Às vezes nós passamos uma situação tão difícil, mas é para despertar esse poder que está dentro de nós. Se a gente não passar esse apuro e essa situação, isso fica comprimido e não expande, né, irmão? Com certeza. E olha só, gente, de verdade, eu vou reforçar a mensagem principal aqui, tá? A ansiedade não define quem você é, tá? Você é filho amado de Deus, chamado a viver em paz. A ansiedade não define quem você é filho amado de Deus, chamado para viver em paz. Reforça essa ideia aí para você. Como eu e o irmão aqui somos filhos de Deus também, temos as tribulações, que não somos preferidos de nada. A gente está aqui com uma cara boa, porque a gente se esforça. Fala aí, irmão. Amém, a gente se esforça, cara. A gente tem dificuldade também. A gente tem luta. A gente tem. Mas a gente está fazendo o quê? A gente está deixando que Deus trabalhe e batalhe por nós. Porque Ele é quem vai fazer a justiça. Verdade, certo, irmão? Então você tem que ter noção disso, cara. Independente do que você esteja vivendo, creia. Faça o que os seus braços alcançam. Sabe? Seja grato agora com o que você tem. Sabe? Varra sua casa, limpa seu espaço, dobra suas roupas, lava sua louça. Faz aí alguma coisa realmente que você já se sente bem. Entende? Vai lá, fala com alguém. Sabe? Não fica aí nesse lugar que você tá. Não sei o que você tá passando, mas se você tiver em algum lugar aí, numa dificuldade mental, que não consegue sair daí, eu te garanto, saia. Vai, converse com alguém, veja o mundo, fala com alguém, sabe? Fala com alguém desse canal, compartilha esse canal para alguém que tá precisando saber dessas coisas que a gente acabou de falar aqui, dessas mensagens importantes que nós, seres humanos, precisamos saber para que a gente possa ter uma vida em paz, realmente. Verdade. Que a gente fica grato aí por você que está acompanhando o nosso canal, que está assistindo. Compartilha com mais pessoas para levar essa mensagem para mais pessoas e dizer que você é capaz, você tem todo o potencial, você é muito importante para
todo o propósito de Deus para muitas pessoas que você vai alcançar, assim como Deus fez na nossa vida, nós costumamos falar sempre, Deus vai fazer na sua, e Deus tem grandes planos para você, porque você é muito importante. Quem te criou? Ele errou? Não. Então você é importante. Você pode agradecer a Deus todo dia, né? Como nós falamos aqui. Você tá conectado com outras pessoas, sai, olha para frente, avance. Você tem grandes coisas para fazer aí, entendeu? E a gente fica muito feliz de ter alcançado você. Já compartilha aí o canal com outras pessoas, se inscreve você que não está inscrito. Conversa com nós, manda mensagem, que a gente puder ajudar, a gente estamos aqui, né, irmão? Com certeza. E vamos fazer uma oração aqui pra gente estar mais um episódio aí, né, irmão? Sim. Sinta-se abraçado. O que nós queríamos realmente era poder abraçar todos vocês aí agora e dizer que você é importante, que vai dar certo, que Deus está contigo, e a gente gostaria muito de fisicamente ajudar você aí de alguma maneira. Mas a gente aqui no canal pede para que você tente fazer um esforço também, é como estender a mão. A gente está estendendo a mão aqui para você, você estende a mão do outro lado aí como? Compartilhando, comentando aí, curtindo, sabe? Falando para outras pessoas, colocando no grupo aí da família, mostrando o canal da gente aqui. É assim que a gente vai se juntar, vai se unir, para que a gente possa vencer as batalhas diárias aí. Amém. Você é tão importante para Deus, que Ele te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Nele você já foi escolhido. Você vê lá em Efésios, capítulo 1, pode ler. E você é especial. Por isso que nós estamos aqui, né, irmão? A gente não é fácil a gente estar aqui no dia a dia, como o irmão falou também. Só que Deus, ele dá força. Para você fazer o propósito, as coisas dão certo, né, irmão? E quando você começa a pôr isso em ação, começa a praticar, você vê que realmente as coisas que param a gente é a crença da nossa própria cabeça, da nossa própria mente, né, irmão? Quando você começa a fazer, você vai e faz, e acontece. Por quê? Porque quem criou nós que nos dá essa força. Verdade, entendeu, irmão? com certeza. É verdade. Então, irmão, vamos fazer uma oração aqui para todos vamos que estão vendo, que vão ver ainda esse vídeo. Sim, vamos lá. Vamos. Amém, irmão. Pai, nessa hora, em o nome poderoso de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais esse tempo, Pai, esse tempo que o Senhor criou, para que nós podemos crescer na graça e na palavra do Senhor, Pai. Que a gente possa ter sempre integridade para receber a luz da palavra do Senhor e compartilhar, Senhor, com seus filhos amados. Nós podemos alcançar o coração das pessoas com a sua santa palavra, Senhor. E aquele milagre, aquele propósito, aquela salvação que o Senhor já fez nas nossas vidas, que o Senhor faça na vida de cada um aqui, Senhor. Declaramos a vida de cada um seja abençoada, que a casa de cada um seja a casa de Deus, a porta dos céus, e que os anjos do Senhor possam descer e subir através dessa porta, Senhor. E nós oramos para que o Senhor também nos dê o espírito de sabedoria e revelação, Senhor, e que seja sempre iluminado o nosso entendimento, nosso coração, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Essa mensagem, ela realmente tocou o meu coração. Eu fiquei muito feliz aqui e grato de poder transmitir um pouco aí do que a gente descobriu e que faz toda a diferença na nossa vida. Aqui, a fim de poder colaborar um pouco mais na sua evolução. Esse livro, O Milagre do Amanhã, é um livro fantástico para você entender que a vida difícil que você está passando talvez não seja o pior dos mundos, tá? Aqui existe um relato real de alguém que viveu uma dificuldade terrível, um acidente, e ele morreu e viveu de novo. Então é um livro para que você possa aí colocar na sua prateleira. É um livro de cabeceira, irmão. É um best-seller que muitas pessoas bem-sucedidas, umas pessoas que realmente têm ali a sua vontade de crescer espiritualmente, têm em casa, e eles gostam muito desse livro, porque é um testemunho poderoso de alguém que superou uma dificuldade e junto com Deus ali venceu aquela situação difícil que ele achou que talvez não venceria. Amém. Muito importante essa dica aí do livro do irmão. A gente ter esse entendimento aí que a gente estamos muito bem. Tem pessoas que passaram por coisas ainda mais difíceis que a gente e estão aí agradecendo a Deus por estar
no propósito dele, né? Então que a gente possa ser grato e agradecer, sim, ter a paz, e realmente a paz que excede todo entendimento, tá? Que guarde aí seu coração e sua mente, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Esse foi mais um episódio aqui do nosso canal Sabedor.ia360 e até o próximo. Até mais. Chega junto aí com nós. Valeu, Tamo irmão. junto. Tamo Obrigado junto. aí Obrigado, por estar pessoal. conosco aí nessa caminhada. Valeu!